Olá! Finalmente, mais uma parte do nosso Protinha com vidas extras. Passei aqui no começo para pedir que você se inscreva, deixe seu like e faça um comentário pedindo uma obra que você gostaria. Isso me ajudaria muito. Então, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. Começando a obra, vemos uma mulher em uma espécie de escritório, vestida de empregada e com a roupa toda ensanguentada, dizendo ao Raedric que ela havia retornado. O homem do outro lado da mesa a chama de Titi e diz que ela fez um bom trabalho enquanto olha pela janela. Também nos é mostrado um homem exatamente igual ao Raedric, porém com uma marca de bala da cabeça e o rosto com sangue. Em seguida, é mostrado o que aconteceu algumas horas antes. Vemos Raedric conversando com um homem igual a ele, onde o homem diz que já está indo. Enquanto isso, o Raedric diz que conta com o homem e que ele é o único que pode fazer isso. Aqui descobrimos mais sobre o Raedric. Seu nome é Raedric von Amalthea, 7º príncipe do Império e o 20º na sucessão do trono. Já o outro homem é Ted Shynel, o dublê do Raedric. Ted diz que espera que Raedric ascenda ao trono e traga paz ao Império. E antes que o Ted saia, o príncipe diz que lhe promete. Vendo o Ted indo embora, junto de outras pessoas, conversa com a Tithí, dizendo que ela deveria estar grata pelo Ted ter feito esse plano e que ele iria se sacrificar, pois caso ele não fizesse isso, ela teria que enfrentar o Myron pessoalmente. A Tithí, com uma cara de confusa, responde ao Raedric, dizendo que ela faria isso sem hesitar, caso ele mandasse. O Raedric diz que ela é muito importante para perder ela nessa luta. A Tithí, meio sem jeito, agradece. Em seguida, o Raedric diz a Tithí que ela precisa limpar os rastros do Ted. A Tithí, antes de sair, confirma que irá fazer isso. O Raedric, agora sozinho, pensa que isso, com certeza, irá aumentar suas chances de ascender ao trono e que fará de tudo para conquistar o dom do imperador, além de fazer com que toda a nação se ajoelhe aos seus pés. Vemos Ted indo embora acompanhado de alguns guardas, enquanto descobrimos um pouco mais sobre o Império. Ele é chamado de Império de Amalthea. Também nos é contado que o Império prosperou graças à árvore sagrada, a qual foi criada devido ao dom milagroso que é passada de imperador para imperador. Em seguida, vemos o Ted em frente a um grande edifício, pensando que ninguém percebeu até agora que a árvore sagrada precisa do sacrifício de uma sacerdotisa. E essa sacerdotisa é a sua própria irmã. Ele cerra seus punhos. Em frente a um grande portão, protegido por 2 guardas, ele pensa que somente poucos membros do alto escalão e família imperial podem entrar no jardim da árvore sagrada, mas essas pessoas estão em uma batalha pela sucessão do trono. Ele mostra uma carta aos guardas. Em seguida, vemos um senhor bater na mesa e gritar, afirmando que isso é impossível. Nos é dito que esse homem é o Duque Leroy Myron, o 7º na linha de sucessão ao trono. O Ted, ainda disfarçado de Raedric, pergunta se Myron atreve-se a duvidar das palavras do príncipe, somente por ele ser filho de uma plebeia. O Myron, recuando, diz não ser isso e que jamais tramaria contra o imperador. Um dos guardas que acompanham Myron diz que irão descobrir a verdade quando o príncipe Mikil voltar, e o outro guarda pede para que até isso acontecer, aguarde a resposta deles. O Ted bebe chá enquanto pensa que isso era verdade, mas tudo era um plano da segunda princesa Amanda, e que ela quer enfraquecer as forças do primeiro príncipe Mikhail. Pensa também que o Raedric quer usar o plano da Amanda para se beneficiar e que a Amanda deve estar usando todo mundo. Voltando-se a Myron e seus guardas, fala que está apenas cumprindo as ordens imperiais de prender rebeldes. Myron, completamente desesperado, pede para que ele, por favor, reconsidere e que a majestade jamais daria uma ordem dessas. O Ted, completamente calmo, responde que não importa quem deu a ordem. Uma ordem ainda é uma ordem, e em seguida puxa uma bacamarte e aponta para o Myron, dizendo que não recebeu ordens de capturá-los vivos. Após isso, todos os guardas do lugar puxam suas espadas para o Ted. O Myron pedindo para que o príncipe Raedric pare com aquilo, afinal eles estão em maior número. Em seguida, puxando sua espada, mostrando uma enorme aura ao redor, fala que não cairá facilmente. Enquanto isso, o Ted pensa que esse foi o motivo para Amanda não enfrentar diretamente o Myron. Porém, ele tem um plano. O Ted havia engolido pólvora antes de ir lá. Seu estômago estava cheio da mais perigosa pólvora do Império. Myron, sem saber do seu plano e nem do disfarce, pede para que ele abaixe a arma. O Ted, sorrindo, diz ter feito preparativos e mira sua arma para a própria barriga. E antes que o Myron consiga perguntar o que ele vai fazer, o Ted atira, explodindo todo o prédio. Fora do prédio, observando a explosão, vemos Tithí.
dentro do local. Myron, todo machucado e quase morto no chão, questiona se ele realmente se explodiu, mas logo em seguida chega Titi, dizendo que irá começar a faxina. E logo em seguida pisa no peito do Myron, segurando uma faca e perguntando quais são as suas últimas palavras. E antes que Myron consiga dizer que mesmo que ela faça isso, nada vai mudar. Ela o mata. Cheia de sangue, ela diz que completou a missão. Contudo, antes que pudesse ir embora, ela é avistada por 2 guardas que perguntam como ela ousava matar o Lorde, mas logo em seguida a Titi os esfaqueou e disse que terá que demorar um pouco mais. Em outro lugar, uma espécie de plano espiritual, vemos Ted rodeado por linhas e partículas brilhantes, dizendo que toda vez que usa seu dom, ele lembra de quando era criança. No passado, vemos um homem deitado numa cama dizendo ao Ted e sua irmã que, como ele é o irmão mais velho, precisa ser forte e proteger sua irmã Claire em seu lugar. E o Ted, chorando, concorda. Em outro momento, vemos o Ted com uma espada de madeira atacando um boneco e a Clary, chegando com uma cesta, pergunta se ele não está se esforçando muito e pede para ele fazer uma pausa. Ted agradece enquanto sua irmã sorri. Nos é mostrado uma cidade pegando fogo, enquanto vemos os guardas atacando as pessoas. É contado que o Império destruiu a cidade do Ted 3 anos atrás, e eles não fizeram isso por a cidade ser hostil, mas somente para conseguirem levar a Claire. Em um penhasco, vemos Ted e sua irmã, cercados por guardas. Enquanto chora, Claire pede para que seu irmão fuja e o empurra do penhasco, esperando que ele sobreviva. Porém, ele diz que Claire foi levada e virou o sacrifício da árvore sagrada. Em uma praia, vemos Ted, todo machucado, ser encontrado por Raedric, que o transformou em seu dublê, já que ambos eram iguais. Ted nos conta que Raedric queria virar imperador a todo custo, e mesmo que sua mãe fosse uma plebeia, ele era um prodígio na magia. Em seguida, Ted afirma que caso tome o lugar o Raedric, conseguiria o anel que é o passe para entrar no jardim da árvore sagrada e salvar sua irmã. Acordando, Ted vê uma mulher, muito bufada, e a chama de Fi. Ela pergunta se ele está se sentindo bem após morrer. E ele, em tom de zombaria, diz que não, afinal acabou de morrer. Fi, suspirando, diz que já deveria ter se acostumado com isso e pergunta quantas vezes já morreu. Ted diz não saber. Aqui ele nos conta que quando estava prestes a morrer, 3 anos atrás, a Fi o salvou e concedeu-lhe um dom. Ted diz não saber quem ela é, mas que não tem outra escolha além de confiar nela. Fi, vendo que ele estava olhando, pergunta se essa era a melhor hora para ele estar a comendo com os olhos. Ted, mudando de assunto e claramente envergonhado, pergunta se esse é o caminho certo, e Fi responde que essa é a única forma de estarem à frente daquela garota. Determinado, Ted pede para que Claire espere por ele. Na casa do Raedric, vemos um guarda desesperado entrando no escritório e chamando pelo Raedric. Ele, por sua vez, reclama do barulho e pergunta o que houve. O guarda informa que a Titi matou o Duque Myron. Enquanto isso, o Raedric se vira para a janela enquanto sorri e diz ao guarda, bom trabalho. O guarda diz que tem mais algo que está o incomodando. Raedric diz para falar logo. O guarda fala que não pode dizer em voz alta e pede para chegar bem perto. Raedric permite isso. O guarda, chegando ao ouvido de Raedric, diz a ele que o seu papel finalmente acabou. Raedric, assustado percebendo quem era, tenta se virar, mas o guarda o imobiliza dando-lhe um mata-leão. Dizendo que Raedric não conseguirá usar magia assim, mas acaba deixando o capacete cair, revelando-se ser o Ted. Falando ao Raedric que ele não conseguirá matá-lo apenas o explodindo uma única vez. Ted, sorrindo, conta a Raedric que ele possui um dom, um sistema de vidas extras, e contanto que ele tenha vida sobrando, pode continuar morrendo e revivendo. Apontando uma arma na cabeça de Raedric, ele diz o quanto esperou por isso e que deveria considerar isso como um agradecimento pelos últimos 3 anos. Dizendo adeus e atirando na cabeça de Raedric. Retirando a manopla da armadura e pegando o anel do corpo sem vida de Raedric. Ted afirma que com o anel poderá salvar sua irmã e que a partir de agora será Raedric von Amalthea. No passado, vemos Ted e Claire sentados na mesa comendo. Claire reclama de ter cogumelos em seu prato. Seu irmão pede para que ela pare de reclamar e coma logo. Claire, emburrada, diz que irá se vingar quando for a sua vez de cozinhar. Ted a questiona se alguma vez ela já cozinhou. Claire diz que não cozinha, pois ama a comida de seu irmão. Em seguida, um cavaleiro abre a porta, gritando pelos dois. Ted chama-o de Gray e pergunta o que aconteceu e se ele gostaria de comer com eles. Sua irmã questiona se Gray gosta de cogumelos.
Contudo, Gray, desesperado, diz que o exército imperial está atacando. Ted está completamente em choque, e antes que possa perguntar o porquê do exército imperial está atacando, Gray, cortando sua fala, diz não saber, mas que eles precisam interceptá-los. Ted, saindo, vê sua irmã preocupada, mas pede para que ela arrume um lugar para se esconder. Já na cidade, era possível ver várias pessoas se preparando. Ted diz que eles faziam parte da companhia de mercenários Glatt e que eles eram os responsáveis por proteger a cidade. Porém, somente a Titi foi responsável por acabar com todos eles. Enquanto ele diz isso, vemos a Titi dizimando todos ali de uma forma tão fácil e rápida. Gray, vendo aquela situação, pede para que seu amigo pegue a Claire e fuja. Ted tenta se opor, mas Gray avisa que tentará segurá-la e fala para que seu amigo faça isso logo. Mais tarde, vemos novamente os dois no penhasco, cercados pelo exército imperial. Um dos soldados avisa aos demais para não matarem a garota, pois ela é a sacerdotisa. Mas eles podem fazer o que quiserem com o garoto. Ted, sem saber o que fazer, se questiona o que é isso de sacerdotisa e por que tinha que ser logo a sua irmã. Claire, não vendo saída, decide por empurrar seu irmão do penhasco para que ao menos ele tivesse uma chance de sobreviver. Naquele mesmo penhasco, mas nos tempos atuais. Vemos Ted carregando o corpo sem vida de Raedric, enquanto pensa que conseguiu sobreviver e que dessa vez será ele que irá salvar a Claire e então joga o corpo do Raedric no penhasco. Olhando para trás, vê a Fia ali e ela comenta que ele conseguiu dizendo que um filho de mercador virou um membro da família real. Ted, respondendo, diz não se importar com isso e depois de salvar a irmã, irá voltar à sua cidade Sever. Fi, mostrando seus grandes atributos, diz que estava apenas o elogiando. Ted, envergonhado, diz que não pode ser visto naquele lugar, mas antes de ir embora agradece por tudo que Fi fez por ele, dizendo que só chegou ali por causa dela. Dando um pequeno sorriso de aliviada, Fi diz que está feliz por ter conseguido ajudá-lo. Mudando de assunto, Fi diz que eles deveriam avaliar o dom de Ted e, pondo um dedo na testa dele, criou-se uma espécie de círculo mágico. Então nos é contado que esse dom foi dado pela Fi. Então o Ted sempre irá reviver na frente dela, e somente ela pode checar as condições para ele aumentar suas vidas extras. Após terminar de checar, Fi diz que a missão para aumentar o seu número de vidas é matar uma pessoa que trará muita tristeza a alguém. Ted reclama dizendo que deve ser um pé no saco, porém Fi diz que Ted gastou sua última vida extra. Ted, dizendo que irá tomar cuidado, pensa que se ele morrer agora será o fim de tudo, mas Ted não irá falhar depois de chegar tão longe. Em seguida, nos é mostrado 2 dias depois na mansão do Raedric. Vemos Ted sentado na mesa de Raedric, com a Titi ao seu lado, pensando que ninguém notou nada e que tudo continuará bem se todos continuarem acreditando que o Ted é o Raedric. Após isso, vemos uma mulher de cabelos vermelhos entrando no escritório. Seu nome é Amanda von Amalthea, a segunda princesa do Império. Falando com Ted, diz que ele fez um ótimo trabalho derrotando os rebeldes e que agora ele não era mais o 20º na sucessão ao trono, mas sim o 11º, parabenizando-o pela promoção. Ted diz que foi tudo graças às recomendações dela e que apenas seguiu as ordens de Vossa Majestade. Amanda, estendendo um aperto de mãos, diz para eles continuarem trabalhando juntos e que o Império deve ser comandado pelos fortes, independentemente da origem. Ted pensa que agora que o Imperador está doente e com os dias contados, ela está tentando tomar o trono. Porém, ele vai usar isso para tirar vantagem e salvar sua irmã. Estendendo sua mão, Ted diz que está feliz em ajudá-la, contanto que receba algo em troca. Enquanto os dois apertam suas mãos, Amanda, com uma cara de poucos amigos, questiona se esse algo seria a vida dela. Ted, assustado e antes que ele possa questioná-la, ela pede para que os guardas tragam um homem. O homem, com as mãos amarradas, é posto de joelhos diante de Ted. Antes que Ted consiga lembrar quem é o homem, Tid diz ser o jardineiro, Alan. Amanda, visivelmente brava, pisando no jardineiro, questiona se ele trabalha na mansão de Raedric. Ted, confirmando, lembra que esse homem foi responsável por treiná-lo para se tornar o dublê do Raedric. Então, nos é mostrado Ted, 3 anos atrás, sendo torturado por aquele homem, onde ele o batia e até mesmo queimou usando um ferro quente, no mesmo lugar que Raedric possuía uma queimadura. Em seguida, vemos o homem jogando uma criança na cela de Ted e mandando que ele mate aquela garota. Alan diz que ela havia invadido a mansão, mas Ted, recusando-se a fazer algo tão brutal, questiona se isso seria motivo para matá-la.
O homem, respondendo, fala que um dublê deveria conseguir imitar todos os comportamentos de Vossa Majestade. Ted, apreensivo, começa a roer as unhas, mas logo leva um soco de Alan, que diz que Raedric jamais faria algo assim. Em seguida, voltando ao presente, Amanda pergunta o que o jardineiro de Raedric estava fazendo na mansão dela. Ted pensa que é provável que ele quisesse matá-la e que enquanto Amanda usava o Raedric, Raedric queria apunhalar ela pelas costas. Contudo, Ted pensa que não tem tempo para isso e que não pode ser descuidado, pois não tem vidas sobrando. Amanda, já sem paciência e com cara de brava, questiona se ele não tem nada a dizer. Ted, assustado, pensa que Amanda, a maior heroína do Império, realmente emana uma aura assustadora. Amanda pede para que ele responda, e Ted, evitando o contato visual, diz não entender e que pensava que Alan era apenas um jardineiro. Ao mesmo tempo, pensa que o homem não deve ter dito nada. Caso contrário, Amanda não teria ido até ali fazer perguntas, mas sim já teria o matado. Amanda confessa que mesmo após torturado, o homem não disse nada e questiona se ele seria espião de outra pessoa. Dando um sermão no Ted, diz que ele se descuidou com quem o rodeava. Ted, dizendo estar envergonhado, questiona-se mentalmente se ela acha que não vale a pena atacar o Raedric naquele momento. Amanda diz que se é assim, eles precisam acabar com o problema, e manda que Ted execute o homem com as próprias mãos. Vemos Ted e Chidi apreensivos enquanto Amanda diz para que execute Alan com as próprias mãos. Dando um sorriso de quem tem algo em mente, pede para que Ted utilize a magia que somente gênios conseguem usar, sua famosa magia de extinção. Ted, percebendo que o plano dela é analisar o trunfo do Raedric, para assim conseguir criar contramedidas. Ela, quase que zombando, pede para ele parar de frescura e mostrar logo a magia. Ted, pensando que, diferente de Raedric, não possui talento para a magia enquanto está roendo as unhas, questiona o que pode fazer. Alan, percebendo que aquele ali não era o Raedric, mas sim o Ted, ao vê-lo roer as unhas, tenta questioná-lo sobre isso, mas antes de terminar sua frase, é morto por um disparo na cabeça. Ted, olhando para o que acabara de fazer, diz que apesar daquele homem ser um lixo, ele não teve outra escolha. Porém, antes que pudesse pensar mais, uma energia azul é infundida ao seu peito, e ele percebe que acabou de ganhar uma vida extra. Lembrando-se da missão de matar uma pessoa cuja morte traria muita tristeza a alguém, percebe que a Amanda não ficaria triste. Afinal, foi ela que ordenou a morte daquele homem. Então ele pensa se a Titi ficou triste, e ele questionou se ela não sabia quem o Alan era de verdade. Ela seria mais inocente do que ele pensava. Amanda pergunta se Ted lembrava que ela havia pedido para que ele mostrasse sua magia de extinção. Porém, Ted se desculpa, dizendo que não poderia mostrá-la agora, pois não estava nas melhores condições devido à luta com o Duque Myron. Amanda, ameaçando sacar sua espada e com um olhar amedrontador, questiona se isso quer dizer que se ela quisesse o matar, esse seria o momento perfeito. Ted, completamente aterrorizado, é defendido por Tithi, que entra em sua frente e aponta sua espada no pescoço de Amanda, afirmando que não irá deixar isso acontecer. Ted pensa que ela realmente fica diferente quando vai lutar. Em seus pensamentos, Ted vê essa situação como uma coisa positiva, onde não importando quem morresse, ele sairia ganhando. Afinal, Amanda é um obstáculo para salvar sua irmã, e Titi é a responsável por acabar com sua cidade. Então, após as duas se enfrentarem, poderia lutar com a vencedora que estaria debilitada, além de que possuía uma vida extra por matar o Alan. Ted questionando se deveria realmente agir agora e se conseguiria usar da tristeza de Titi para matá-la após ela estar ferida. Ele decide por não fazer isso e se põe no meio das duas, dizendo para Titi não levantar a mão contra Amanda e dizendo para sua irmã não brincar com isso. Em seguida, fala que apesar de não poder usar sua magia de extinção, ainda pode usar a magia de autodestruição que sua sombra havia usado para matar o Myron. Amanda, sorrindo e indo embora, diz que somente aqueles que podem ameaçar são dignos da sua colaboração. Saindo do escritório, diz contar com o Raedric, deixando Ted, a Titi e o corpo do Alan sozinhos na sala. Ted, observando o corpo de Alan, pede para que Titi dê um enterro digno a ele e pede desculpas por ter feito aquilo na frente dela. Titi, sorrindo, levanta o corpo sem vida de Alan e diz que fará aquilo com prazer. Mais tarde, numa sala de jantar, vemos Ted comendo, quando de repente, Fi aparece pegando uma maçã e dizer que ainda bem que ele conseguiu resolver aquela situação. Ted, confrontando-a, diz que se ela estava vendo,
deveria ter o ajudado. Fi questiona se ele está bem, pois tem o costume de reclamar com mais energia. Ele responde que não. Afinal, tirou a vida de alguém somente para cumprir seus objetivos, pensando que poderia ter uma forma melhor de fazer aquilo. Fi pergunta se ele não sabe qual é o destino de espiões quando são descobertos. Diz ela que aquele homem já estava condenado. Após ver Ted cabisbaixo, decide fazer carinho na sua cabeça e encostar sua destra na dele, dizendo que ele não é uma pessoa ruim. Após isso, vemos Ted assustado e se afastando vários metros de Fi, a qual teve seus atributos melhorados pelo desenhista. Ted diz que quer deixar esse lugar, pois se ele continuar lá, chegará um momento em que suas falhas começarão a aparecer. Fi, roubando sua comida, diz que isso é verdade e que não gosta de ficar escondida. Enquanto isso, Ted, determinado, diz que irá elaborar um plano para invadir o Jardim Sagrado e salvar sua irmã. Também nos é mostrado que a quest foi alterada e agora o objetivo é surpreender os outros com a sua morte. Vendo o Palácio Imperial de Amalthea, nos é dito que em seu interior é onde se encontra a entrada para o Jardim Sagrado, além de que a árvore, na presença da sacerdotisa, libera muita mana na atmosfera. Mana essa que fertiliza o solo e gera magos talentosos que aumentam o poder da nação. Ted, junto a Fi, chega em frente às portas para o Jardim Sagrado e é recepcionado por 2 guardas que dizem estarem o esperando. Ele, por sua vez, confirma que gostaria de solicitar uma audiência com a sacerdotisa da árvore sagrada. Os guardas pedem que ele insira o anel na porta, e ele o faz, gerando uma aura verde. Pensando que esse anel é somente entregue aos herdeiros do trono e que ele é a chave para o Jardim Sagrado. Ao abrir as portas, um dos guardas diz que irá guiá-lo. Porém, o outro impede Fi de passar e diz que os acompanhantes devem esperar do lado de fora. Fi, não querendo ficar esperando, resolve dar uma volta. Ted, descendo uma escadaria atrás de um dos guardas, pensa que a segurança do lugar é feita por um pequeno grupo de guardas de elite. Logo, imagina que aquele guarda logo à sua frente não deve ser um mísero porteiro e acredita ter feito a abordagem certa para o seu plano. Ao descerem as escadas, chegam em um jardim repleto de árvores, flores e borboletas. Ao caminharem um pouco, ele vê a sua irmã sentada na raiz da árvore sagrada, próxima a um enorme portal verde. Ela está com cabelo branco e brincando com borboletas. O guarda, apontando para Claire, diz que ali está a sacerdotisa da árvore sagrada. Próxima a Claire, uma guarda a acompanha, confirmando se Raedric quer uma audiência com a sacerdotisa, e em seguida conta para Claire. Ela, ao ver Ted, fica abalada pela aparência do visitante. Porém, Ted pensa que ela não desconfia da sua identidade. Chegando mais perto, Ted se apresenta como Raedric von Amalthea e solicita uma audiência com a sacerdotisa. Claire diz que ele realmente se parece com alguém que ela conhece, mas enchendo os olhos de lágrimas, fala ser impossível ele ir até ali. Nem te conto, Claire, nem te conto. Ted se desculpa por não ser esse conhecido. Claire, secando as lágrimas, agradece por ele ter vindo visitá-la. Sentados, tomando chá, Claire pergunta o que ele achou da árvore sagrada. Ted, respondendo, diz que ela é divina. Claire diz estar feliz por ouvir isso, pois a sacerdotisa é conhecida por ser uma com a árvore sagrada. Ted pergunta se é verdade que ela não foi sempre a sacerdotisa. Claire diz que recebeu um dom da Vossa Majestade e que aparentemente ela tem algo que só surge a cada 1 milhão de pessoas. Apenas diz não entender direito. Ted questiona se o dom prejudicou a sua saúde e se algo incomodava ela. Ele se oferece para ajudar, caso ela precise. Claire começa a rir, enquanto Ted fica confuso. Ela diz que se lembrou de um parente, mas sorrindo diz estar bem e o agradece. Em seguida, Ted, segurando no peito e aparentando sentir dor, cai no chão. Claire, preocupada, pergunta se ele está bem e pede para que os guardas chamem um médico. Os guardas dizem que um médico não poderia entrar ali, então resolvem levantar o Ted e carregá-lo até o médico. Atravessando as portas do Jardim Sagrada, um dos guardas pede para que outro cuide das coisas ali, pois é uma emergência. Fi, escondida, vendo a situação, pensa que já começou e fala para ele não falhar. Chegando na ala hospitalar, a guarda que segurava Ted informa que o príncipe Raedric desmaiou enquanto tinha uma audiência com a sacerdotisa e diz que ele precisa ser tratado imediatamente. Um homem pede para que o coloquem na cama rapidamente. Ted, deitado na cama, segura sua arma, enquanto pensa que sua missão atual é surpreender os outros com a própria morte e que com a sua morte conseguirá salvar a Claire. Colocando o dedo no gatilho e se levantando, diz que irá começar. Fi, percebendo que Ted acabou de renascer, pergunta como foi. Ted diz que ocorreu muito bem.
No passado, nos é mostrado Ted com a arma na boca e, em seguida, ele aperta o gatilho. No hospital, os guardas ficaram desesperados ao verem o que aconteceu. Ainda vivo, Ted pensa que, pela Claire, morrer não é nada. Os guardas, sem saber o que fazer, vão chamar o médico. Enquanto isso, o corpo do Ted começa a brilhar azul. Então, voltamos para o presente e vemos a Fi analisando seu dom e dizendo que ele tem mais 2 vidas extras. Em seguida, Ted escondido diz que conta com Fi. Indo em direção às portas do Jardim Sagrado, Fi pergunta ao guarda se o Raedric ainda não acabou. O guarda, desesperado, conta que algo terrível aconteceu com o Raedric e explica tudo. Fi, com uma cara de espanto mais falsa que nota de R$3, pergunta onde ele está. O guarda tenta explicar como chegar à ala médica, mas Fi pede para que ele a leve lá, dizendo não ser boa com direções. O pobre guarda tenta explicar que não pode sair, mas é atacado pelo grande charme da Fi, pedindo para que ele a leve. Caindo nas graças da Fi e claramente envergonhado, o guarda diz que levará ela até lá. Após saírem, Ted vai até as portas do Jardim Sagrado e as abrindo com um anel. Diz que está chegando, Claire. No jardim, Ted está correndo em direção à sua irmã e chamando seu nome. Claire, o vendo, agradece a Deus que o Raedric está bem. Ted, segurando seu braço, diz que eles precisam ir embora. Ela, confusa, pergunta o que está acontecendo a Raedric. Ted diz que não é Raedric, mas sim Ted. Claire, confusa, pergunta como ele sabe o nome de seu irmão. Ted explica quem é e diz que ela o salvou naquele dia em Seber. Conta também que virou sósia do príncipe Raedric e roubou seu lugar. Em seguida, ele toca na cabeça de Claire e pergunta se ela ainda está comendo cogumelos. Claire, percebendo que é realmente seu irmão, começa a chorar e o abraça, dizendo que está feliz por vê-lo novamente. Ted diz que se sente da mesma forma, mas logo em seguida diz que eles não podem demorar e precisam sair. Claire pergunta para onde e Ted diz que voltarão para sua cidade natal, dizendo que ela não pode continuar sendo sacerdotisa daquele império que atacou sua cidade. Claire questiona sobre os guardas e Ted diz que eles estão longe, mas eles têm de ir agora. Saindo do jardim, Ted afirma que ninguém voltou, enquanto Claire diz que faz muito tempo que ela não vê o sol. Ted, vendo ela se alongando, diz que não é a hora de relaxar, eles ainda estavam em perigo. Claire diz que vai ficar tudo bem, pois ela confia em seu irmão. Porém, ela começa a ficar fraca e quase cai no chão, mas seu irmão a segura. Ted, desesperado, pergunta se ela está bem. Claire, quase desmaiando, se pergunta se não foi por fazer muito tempo que ela não corria do lado de fora. Vendo a situação, Ted pensa que não faz sentido, pois sua irmã estava completamente bem há pouco. Fi, chegando onde os dois estão, pergunta o porquê deles estarem parados ali em vez de irem embora. Ted conta que assim que saíram do jardim, sua irmã ficou muito fraca e pergunta se Fi sabe de algo, já que era ela que lhe contava todos os detalhes. Pondo a mão sobre a testa de Claire, Fi pede para que Ted não se desespere, mas isso não é nada bom e se continuar assim, ela provavelmente irá morrer. Ted, desesperado, pergunta a Fi como aquilo aconteceu, já que ela estava boa até pouco tempo. Fi diz que a culpa é da árvore sagrada. A árvore sagrada não deixa sua presa escapar. Ted, irritado com ela, a acusa de tê-lo enganado, já que foi ela que contou sobre o jardim da árvore sagrada para ele. A Fi, com expressão de arrependida, pede perdão e diz que não sabia que iria acabar assim, além de contar que na sua época era tarde demais. Ted tenta perguntar do que ela está falando, mas antes que ela possa responder, Claire, muito fraca, diz que a sacerdotisa é uma com a árvore, então aquilo deve ser um castigo. Ted diz que não pode ser, perguntando como eles castigariam alguém que foi forçada a virar sacerdotisa. Contudo, Fi conta que eles enfeitam dizendo que a sacerdotisa é a fonte de toda a prosperidade do império, mas estão apenas roubando sua vida sem se importar. Ted tenta falar algo, chamando pela Fi, mas ela o interrompe, mudando de assunto e dizendo que, naquele momento, o mais importante a se fazer é levá-la de volta para dentro do Jardim Sagrado, pois ela está passando mal por ter se distanciado muito da árvore sagrada. Ted, levantando a Claire nos braços, pergunta se ela realmente ficará bem contanto que esteja perto da árvore sagrada. Eles a levam para dentro dos portões para a entrada do Jardim Sagrado e, colocando-a no chão, ela agradece a seu irmão, dizendo se sentir muito melhor agora. Ted, se abaixando próximo a ela, pede desculpas, dizendo que não tinha a intenção de fazê-la sofrer daquela forma. Claire, sorrindo, mas ainda com uma expressão de dor, diz que conseguiu ver o lado de fora, depois de muito tempo, e principalmente, conseguiu encontrar com seu irmão novamente, então ela conta que está muito feliz. Ted também diz que está feliz, mas se pergunta o que eles poderiam fazer naquele momento.
Fi conta sobre o milagre do imperador, dizendo que é um dom único e inigualável, que é passado de imperador para imperador. Esse dom é a origem da sacerdotisa e a da árvore sagrada. Diz também que a magia da árvore sagrada e a sacerdotisa geram solos férteis. Contudo, dá para reverter isso. Mostrando seus enormes atributos, Fi diz que o dom do imperador é capaz de destruir a árvore sagrada e transformar a sacerdotisa de volta em uma pessoa comum. Então, ela fala que agora o imperador está doente e que, como Ted já sabe, está acontecendo uma disputa pelo trono que se intensifica a cada dia. Ted, com um rosto sério, pergunta se o que ela está querendo dizer é que ele tem que se tornar um imperador. Eles ficam em silêncio por um tempo, mas logo o silêncio é quebrado pelos cavaleiros que voltam correndo e conversando. A guarda que antes acompanhava Claire dentro do jardim pergunta ao cavaleiro que foi seduzido pela Fi o porquê ele deixou o posto e se não ficou nenhum outro cavaleiro para proteger o jardim da árvore sagrada. O cavaleiro concorda e se desculpa. Fi, vendo a situação, diz que os guardas estão voltando. O Ted fica irritado e fala que finalmente chegou até a Claire. Ela diz para ele que vai ficar bem e pede para que seu irmão saia antes que ele seja visto. Ted tenta argumentar, mas sua irmã se levanta e conta que ela já está melhor e consegue se mexer, pedindo para que ele saia daquele lugar rapidamente antes que desconfiem que alguém foi até lá. Fi pergunta o que Ted quer fazer, dizendo que se ele planeja se entregar lá, pode ficar à vontade para demorar mais. Sorrindo, diz que não importa onde for, ela irá acompanhá-lo, já que foi ela que fez ele fazer aquilo. Ted, cerrando os punhos, diz que não vai deixar que tudo acabe. Segurando nos ombros de sua irmã, fala que jura que irá voltar para buscá-la, pedindo para que ela o espere e que da próxima vez se encontrarão em Seber. Claire diz que está tudo bem e que estará esperando por ele. Então, saindo, Ted chama a Fi para irem embora. Ela concorda e os dois partem. Mais tarde, nos é mostrado que na mansão do Raedric, a Amanda e a guarda da Claire estão lá com o Ted. Amanda conta que ouviu que houve um incidente no jardim da árvore sagrada e pergunta para Ted se isso é verdade. Ele comenta que ela fica sabendo das coisas bem rápido. Ignorando esse comentário, diz que recebeu um relatório dos cavaleiros, onde contava que Raedric havia desmaiado durante a audiência com a sacerdotisa e que logo em seguida desapareceu. Amanda explica que como seu pai está doente e o primeiro príncipe, Mikhail, está em campanha, ela, a segunda princesa, é quem está recebendo todos os relatórios e está responsável por proteger a capital. Então ela pergunta se ele está bem e o que aconteceu. Ted, mentindo na cara dura, diz que está atualmente estudando magia de teletransporte e que como essa magia estaria em fase de testes, estava o sobrecarregando. Então ele conta que foi devido a essa sobrecarga que ele passou mal e que quando não conseguiu mais conter a magia, ela se ativou. Abaixando a cabeça, pede para que a guarda leve seu pedido de desculpas para a sacerdotisa e dizendo que sente muito pelo incômodo que causou. A cavaleira dizendo que entendeu e que irá entregar a mensagem. Fala que ele estava gravemente ferido naquela hora e que é um alívio vê-lo bem. Ted, ainda mantendo a mentira, conta que testes imprudentes com magia são algo rotineiro para ele. Então, a cavaleira indo embora, pede perdão por ter abandonado seu posto e que agora irá retornar. Amanda diz para Ted que é melhor ele ficar longe do jardim da árvore sagrada, pois se cometer um erro, irá prejudicar todo o império e que todos eles serão considerados traidores e irão ser executados. Com um rosto sério, Amanda diz que, na verdade, não irá permitir nenhum obstáculo na sua conquista ao trono imperial. E então pergunta se ele entendeu e que ele não deve a atrapalhar. Ted confirma e diz que promete, enquanto pensa que isso somente para a parte do jardim da árvore sagrada. Amanda, se virando e indo embora, diz que irá retornar. Ted se desculpa por causar problemas. Sério, ele pensa que as circunstâncias mudaram e que agora ele quer a posição que a Amanda tanto almeja. Também pensa que um dia ele irá eliminá-la. Amanda, antes de sair pela porta, diz que tem mais uma coisa para falar. Ela pede para ele ter cuidado com o passo fantasma. Ted pergunta se é o grupo de assassinos nômades que ele ouviu falar. Amanda conta sobre os relatos de que eles estão indo para lá e como ela é a responsável pela proteção da capital, não pôde ignorar. Ted diz que ficará atento enquanto Amanda se despede, finalmente indo embora. Em seguida, vemos Ted com a mão na janela, olhando para o palácio que guarda a entrada para o jardim da árvore sagrada. Fi pergunta o que ele fará agora. Ele fala que não irá desistir e que se é do trono imperial que ele precisa, então irá tomá-lo.
e caso a Amanda o atrapalhar, ele vai esmagá-la. Ele conta que fará de tudo para salvar sua irmã. Então nos é mostrado que a nova missão do seu dom para conseguir vidas extras é fazer um ente querido destruir outro ente querido. Fi, sentada na cama, diz que entendeu e que essa vida apertada vai continuar por mais algum tempo. Pegando um cacho de uvas, avisa que vai pegar pois está ficando com fome. Ted comenta que ela é muito comilona. Fi responde dizendo que ela precisa comer enquanto pode. Ted fala que vai se certificar que ela não precise mais roubar comida. Enquanto ela come uma uva, Titi entra pela porta pedindo licença e perguntando se a chamaram. Se assustando, Fi acaba engolindo a fruta e se engasgando. Enquanto Titi pergunta quem é aquela mulher, vemos a Fi quase morrendo entalada, enquanto bate no próprio peito. Ted diz que aquela mulher se chama Fi e decidiu contratá-la como a nova jardineira, já que o último, ficou indisponível. Fi, tossindo, pergunta como assim jardineira. E no dia seguinte, o dia está ensolarado e vemos Fi com uma roupa de jardineira e uma tesoura na mão, em frente a várias flores, perguntando por que ela tem que fazer aquilo. A Fi ficou muito fofa nessa roupa. Olha ela com um chapeuzinho de palha. Então, Titi, chegando com uma cesta, chama pela Fi e diz que a comida chegou. Fi diz que até vai conseguir muita comida, mas mesmo assim fazer aquele serviço. Em seguida, vemos Ted incomodando a Fi, perguntando se a comida que ela conseguiu trabalhando está gostosa, e a Fi responde, chamando-o de maldito. Ted, jogando mais sal na ferida, diz para ela não se preocupar, pois a roupa caiu muito bem nela, enquanto ela fica corada. Sim, Ted, nisso eu concordo plenamente com você. Vemos ao fundo a Fi devorando um sanduíche, enquanto a Titi chama pelo Ted. Ele pergunta o que ela quer. Então, Titi diz que se ele não comparecer à escola, vai começar a perder pontos. Ted fica confuso por um momento, mas demonstrando uma expressão de espanto, percebe o que ela quis dizer. Então, vemos um enorme edifício, enquanto Ted fala um pouco sobre a escola. Ted diz que aquela é a Academia Imperial de Magia, e que devido à influência da árvore sagrada, o seu ambiente está cheio de mana. Conta também que aquela instituição formou muitos magos talentosos e contribuiu para o desenvolvimento do Império. Em seguida, pensa que já compareceu às aulas algumas vezes no lugar do Raedric, mas ainda assim, precisa tomar cuidado para que ninguém o descubra. Fi, aparecendo do lado do Ted, diz para ele ficar atento, pois será terrível se ele for pego em um lugar como aquele. Ted, surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Fi conta que se ficar na mansão, vai ser obrigada a cuidar do jardim, e que como a Titi está reclamando que o jardim está uma bagunça, ela resolveu sair. Ted conta que como o cargo do Alan estava vazio, pensou que essa seria a desculpa perfeita para manter ela por perto, sem que ela precise se esconder. Fi, furiosa, reclama dizendo que está vindo bastante trabalho para ela e que a Titi pensa que a Fi tem a mesma disposição física que ela. Ted, se lembrando de quando a Titi carregou o corpo do Alan sem dificuldades, diz que a força dela é de outro mundo. Então, virando-se, diz que, seja lá qual for o caso, ela deve voltar para casa, pois está o atrapalhando. Fi, segurando pela capa de Ted, pede para ele levá-la também, pois ela será sua guarda-costas. Ted, tentando se soltar, diz que eles nunca iriam deixar uma estranha entrar, enquanto Fi segura na capa dele como se sua vida dependesse disso, falando que não irá voltar. Então, enquanto um cavaleiro chega correndo, chamando-o de Raedric e perguntando se tem algum problema. Ted segura Fi pela cabeça e diz que tem uma mulher suspeita ali e que é para o guarda a expulsar. Fi, chamando de desalmado, diz que não é verdade. Ela é a guarda-costas dele e pede para que a deixem entrar. O guarda, dizendo que se ela é uma guarda-costas, não tem problema. Os dois ficam confusos e Ted pergunta se ela pode mesmo entrar. O guarda diz que é uma exceção por causa do incidente com o Yashin. Ted, se lembrando, pensa que o Yashin era um herdeiro do trono e que sua posição costumava ser mais elevada que a do Raedric. Ele ouviu que esse Yashin morreu dentro da academia. Então, o guarda conta que como pode haver a possibilidade de assassinato, é necessário que sejam designados seguranças pessoais para ele. Logo, vê-lo acompanhado de uma segurança os deixa aliviados. Ted, pensando na possibilidade de assassinato, acredita que Raedric possa ter feito alguns arranjos pelas suas costas. Em seguida, ele diz que esse é um assunto incômodo e que ele só veio pelas notas. Fi, o puxando pela mão, diz que tanto faz o motivo, eles devem ir lá. Ted pede para que ela pare de puxá-lo. Então, mais tarde, vemos Ted assistindo uma aula teórica, enquanto a Fi está do seu lado, se alongando de forma bem sugestiva. Na sala de prática de magia,
O professor pergunta se o Ted veio só assistir à aula. Ted diz que sofreu um acidente em um dos seus experimentos mágicos e por isso não poderá usar magia por um tempo. O professor diz que está tudo bem, pois os resultados práticos que ele já demonstrou são o suficiente. Em um campo de treinamento, vemos alunos usando suas magias, enquanto Ted assiste sentado num banco com a Fi ao seu lado, brincando com a magia. Então, mais tarde depois da aula, eles estão em uma sala luxuosa e o Ted diz para Fi ficar à vontade, pois aquela é uma sala privada do Raedric. Fi diz que ele está conseguindo enganar todos com louvor. Ted conta que já esteve ali algumas vezes substituindo o Raedric e que o Raedric tinha poucos amigos por causa da sua personalidade. Fi, rindo, diz que o Ted tem sorte do Raedric não ter carisma. Ted responde dizendo que é mais ou menos isso. Fi, sentando cruzando as pernas, pede para ele preparar um chá para ela. Ted responde perguntando se não seria muita audácia uma jardineira pedir algo assim para ele. Fi, irritada com ele, diz que foi ele que colocou ela naquela situação e que isso só está causando incômodo para ela. E então lembra ele que, para começo de conversa, foi ela que deu o dom para ele e que, sem ela, ele sequer vai conseguir ressuscitar se morrer. Mas mesmo assim, ele não demonstra nenhum tipo de agradecimento ou respeito. Ted, sem paciência, diz que irá preparar o chá e pede para ela esperar um pouco. A Fi, folgada, diz para ele preparar alguns petiscos também, pois ela está faminta. Ted, virando-se, diz que daqui a pouco será a hora do jantar e que ela não está mais em fase de crescimento para comer tanto. Então, se ela continuar comendo assim, vai acabar engordando. Fi, se irritando, joga um travesseiro no rosto de Ted, dizendo que agora ele falou demais. Em seguida, alguém bate na porta e Ted pede para que quem está batendo entrar. Então, uma mulher de cabelo roxo pede licença para entrar e dá saudações ao seu irmão Raedric. Ted pensa que, como ela o chamou de irmão, então ela é alguém da realeza, mas não consegue se lembrar quem ela é. Então, ele, tentando disfarçar, pergunta como ela está. Ela diz que nada bem devido à situação atual e pergunta quem é aquela mulher com ele. Então, Ted apresenta a Fi como sua guarda-costas. E a garota concluiu que então a Tid não veio. Ela se apresenta como Virginia von Amalthea. Nos é contado que ela é a meia-irmã de Raedric e, diferente do irmão, a mãe dela é da alta nobreza, fazendo com que sua posição na linha de sucessão ao trono seja maior que a do Raedric. Fi se apresenta, dizendo que seu nome é Fi e que é a jardineira e guarda-costas dele. A Virginia, ouvindo sobre as duas profissões da Fi, diz que ela parece ser muito ocupada, enquanto Ted pensa que é um alívio que ela se apresentou primeiro. Ted pergunta se ela está sem guarda-costas, mas Virginia responde que ele está esperando do lado de fora da sala e pergunta se pode chamá-lo. Ted, dizendo que pode chamá-lo, pensa que ela confia muito no Raedric para entrar sozinha e deixar o guarda-costas do lado de fora. Então, ela pede para que o Irumi, seu guarda-costas, entre. Enquanto o homem entra, Ted se assusta e, vendo a sua aparência, lembra-se do seu amigo que o ajudou a fugir enquanto a sua cidade era atacada. Pensa se aquele homem é o Grey,